Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje a nossa palavra vai falar sobre o sábio construtor, né? Nós estamos hoje, sim, em números menores. Nosso pastor não está aqui no momento hoje, mas o culto não é para o grupo do louvor, o culto não é para o pregador, o culto não é para quem está sentado, o nosso culto é para Deus. Nós viemos aqui adorar o Senhor, então adore o Senhor em nome de Jesus. Vamos adorar esse Deus. Nós vamos cultuar Ele da maneira que Ele merece, né? Então, não se importe se as cadeiras estão vazias, apenas se atente à palavra do Senhor, porque o Senhor veio falar conosco essa noite. Ele está aqui nesse lugar, amém? Eu quero trazer a palavra que se encontra em Mateus. Espera aí, deixa eu marcar aqui. Mateus 7. Mateus 7, versículo 24. Do 24 até o 27. Mateus 7, 24. Amém? Que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e caiu, e foi grande a queda. Amém? Vou até aqui. Então, nós vemos aqui que, através dessa parábola, Jesus ele vem comparar um insensato ao tolo. E esse sermão que o Senhor começou nos contando lá atrás, nessa parte aqui, a palavra vem falar do quê? De praticar e não praticar. Então, a palavra vem falar do sensato e do tolo, aquele que pratica o que está sendo ouvido e aquele que não pratica o que está sendo ouvido. Então, Jesus ele começa aqui, nessa parte, dizendo: portanto, quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a palavra sobre a rocha. Então, o sermão de Jesus, ele não estava falando para quem não era cristão. Ele não estava falando para quem não conhecia a palavra, porque ele estava falando com os discípulos dele. Ele estava falando com quem andava com ele. Então, a palavra não é para os não cristãos aqui nessa noite. A palavra não é para quem nunca nem ouviu falar de Jesus. A palavra não é para quem não conhece a Bíblia. A palavra somos para nós cristãos, sim, que conhecemos e andamos com Ele. Assim como os discípulos andavam com Ele. Hoje nós andamos com Jesus, porque hoje nós conhecemos as Escrituras e nós andamos com Cristo, porque o Espírito Santo, ele habita em nossos corações. Então, se o Espírito Santo habita no meu e no teu coração, você está sempre com Jesus. Nós estamos sempre com Jesus. Então, a palavra, ela vem para nós. Então, por mais que a gente pense, esse sermão que Jesus começou é para me levar lá para fora, para quem não conhece a palavra, não. É para me guardar no meu coração, é para me ouvir, é para me aprender e é para me praticar sobre a minha vida. Dessa maneira que tem que ser feito. Então, ele vem falar desse homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? É Jesus. Então, o prudente, ele construiu a sua casa sobre a nossa rocha. E a Bíblia vem nos dizer que a rocha é Jesus. Ele construiu com alicerce, ele usou os melhores materiais,
ele usou o melhor, ele usou tudo de melhor que ele podia colocar ali para firmar a casa dele, para quando não vinha o vento não cair. E como que a gente hoje vai construir a nossa vida alicerçado em Jesus? É através das Escrituras, é através da leitura da palavra, é através da oração, é através do jejum. Então, a gente vai construindo a nossa vida alicerçado na palavra, alicerçado em Jesus. É dessa forma que a gente precisa construir as nossas vidas. E aqui, Jesus é nossa rocha. E a partir do momento que eu ando com Ele, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, diz a palavra. Então, a partir do momento que eu aceitei Jesus sobre a minha vida, que eu quis Jesus para mim, então eu já tenho que crucificar o meu eu, já tenho que crucificar a minha carne, eu já tenho que crucificar as minhas vontades para servir a Jesus. É isso que eu preciso fazer. É dessa forma que eu aplico a palavra sobre a minha vida. Porque a prática da palavra é o quê? Obediência a Deus, obediência às Escrituras. Então, quando eu pratico o que eu estou lendo, eu estou obedecendo a Deus. Quando eu pratico o que eu estou escutando, eu estou praticando a obediência a Deus e aceitando o que Ele quer para a minha vida. Então, quando eu e você queremos firmar as nossas vidas sobre essa rocha, a gente tem que começar a ter o hábito, né? O hábito da leitura, o hábito da oração, para, a partir de cada momento, de tudo que a gente venha ler, a gente não venha somente ler e entender, mas a partir daquele momento que eu li, que eu entendi, eu vou lá e começo a fazer, de acordo com as Escrituras. Então, eu não venho aqui, como a gente tem vindo para a igreja, ouvir cada pregação. Eu não venho para as EDB de manhã, nos domingos, para aprender a palavra e só ouvir. Porque diz que Jesus estava falando, todos eram ouvintes. Todos que estavam ali eram ouvintes. Então, Jesus veio falar da diferença. Quem fez a diferença? Aquele que ouviu e praticou. Aquele que ouviu e aplicou na sua vida. Então, quando eu escuto a palavra, quando eu aprendo a palavra aqui, eu tenho que começar imediatamente a praticar ela na minha vida. Eu tenho que começar imediatamente. A gente começou aqui, iniciou essas pregações no sermão ali, acho que foi desde Mateus 5 que começou. Então, desde a primeira pregação, Jesus tem nos ensinado todo dia uma coisa. Então, se a gente abrir a Bíblia, nesse sermão, a gente vai aprender todo dia uma coisa. Porque a Bíblia, como eu já ouvi muita gente falar, ela é mais renovada do que o jornal de ontem, né? Já ouvi algumas pessoas falarem assim, é verdade. Porque a palavra, ela se revela na nossa vida todos os dias. A palavra, eu posso ler a mesma palavra 10 vezes, mas o que o Senhor vai falar comigo é diferente, porque a renovação da palavra é diferente, a inspiração do Espírito Santo, ela é diferente. Então, todo dia, se eu ler a mesma palavra, todo dia eu vou ter algo novo da parte de Deus. Então, todo dia eu vou ter. Não se importa se eu vou ler a Bíblia 1000 vezes. Se eu ler mais 1000, eu vou ler entender a Bíblia diferente. Se eu ler mais 1000, eu vou me aprofundar ainda mais ao conhecimento. Se eu ler mais 1000, eu vou ter ainda mais o Senhor perto de mim. Porque cada vez que eu leio, eu estou vendo Cristo, o Espírito Santo, falar comigo de forma diferente. Então, e nós vamos aqui. O Senhor, Ele chama de prudente aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Como eu já disse antes, a nossa rocha é quem? Jesus. Né? Eu queria abrir rapidamente aqui no Salmo 26, só para a gente, nem precisa por aí, deixa eu ver que eu marquei aqui. Provérbios.
Espera aí, só um minuto. Para a gente entender essa parte. Eu marquei. Aleluias. Eu acho que eu não... Eu pensei que eu tivesse marcado aqui. Salmos 26, não, desculpa. Salmos 62, 6. Vai dizer o quê? Que somente Ele é rocha, quem me salva, e eu não serei abalado. Então, somente Jesus é a nossa rocha, Ele é o nosso Salvador, e diante dEle, embora pode vir qualquer problema nas nossas vidas, nós não seremos abalados. Assim diz a palavra do Senhor. Está na Bíblia, está em Salmos, a gente encontra em outros versículos também. É a palavra, as Escrituras. E quando lemos as Escrituras, quando praticamos o que aprendemos, quando nós oramos, quando nós jejuamos. Então, quando a gente está fazendo tudo isso, a gente está assim, quando ajudamos ao próximo, quando a gente estende a mão ao necessitado, é nessa hora que a gente está praticando o que a gente tem aprendido. Quando amamos os nossos inimigos, nessa hora a gente está praticando as Escrituras. Então, quando a gente faz aquele jejum, quando a gente levanta todo dia, tem o nosso devocional, o nosso momento de oração, nessa hora a gente está praticando as Escrituras. E é assim que a gente está firmando a nossa vida sobre a rocha, que é Jesus. É dessa maneira, quando fazemos a vontade do nosso Pai, que está no céu, nós estamos nos firmando na palavra do Senhor. E o que eu quero dizer aqui, que quando a gente firma, quando a gente se firma, se alicerça na palavra, pode vir a tempestade que vier, pode vir o problema que vier, pode inundar rios sobre a sua vida. Não importa o problema que você estiver passando, não importa a decepção que você teve, não importa aquele problema que você acha, que você fala assim, esse não tem mais jeito, esse aqui eu não consigo resolver. Não importa se tem alguma doença na sua vida, porque quando nós estamos alicerçados na palavra, nós temos certeza de uma coisa, que nenhum mal sobrevirá sobre nós, que nós não nos afastaremos do amor do Senhor. Porque quando nós estamos firmados na palavra, pode vir a tempestade que vier, o tempo que vier, só que quando nós estamos alicerçados nessa palavra, nós não nos separamos do amor de Deus. A Bíblia diz, nada pode nos separar do amor de Deus. E é assim, nenhum problema pode te separar do amor de Deus. Nenhum sonho não realizado pode te separar do amor de Deus. Nenhum problema de saúde pode te separar do amor de Deus. Nenhuma falta de confiança pode te separar do amor de Deus. Nada vai te separar do amor de Deus quando você se alicerça aqui na palavra. Porque ela te fortalece para vivenciar o dia mal. Porque o dia mal vem para todos. Mas a palavra, ela nos fortalece justamente para isso. Para quando vir o dia mal, eu me manter de pé. Hoje eu dobro os meus joelhos e oro. Mas quando o dia mal vier, eu vou estar de pé. É dessa maneira que precisamos fazer. Talvez ali, quando o Senhor fala, vamos lá para o versículo, caiu a chuva, transbordou o rio, sopraram os ventos, mas quem ouve as minhas palavras e as pratica, e não no versículo 26 que diz assim, mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu essa casa sobre areia. Então o Senhor está advertindo, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, ele é insensato. Então, de que adianta? Talvez aquele homem que construiu a mesma casa na areia, ele construiu ali a casa dele, ele deixou linda, deixou maravilhosa, ele falou, está perfeita. Ele não imaginou que ia vir uma tempestade, ia abalar e derrubar a casa dele. E talvez nós estejamos sendo hoje assim, insensatos como aquele homem, e construindo as nossas casas, as nossas vidas, sobre a areia. De que forma? Quando eu só venho para a igreja,
De repente, eu só venho para a igreja aos domingos. Domingo eu vou. Na escola bíblica de dominical eu não preciso vir, não. Hoje eu oro. Amanhã eu já não preciso orar mais, não. Eu não quero orar, não sei orar. Não tenho nem vontade de aprender. Porque, assim, uma coisa é certa, irmãos e irmãs. O inimigo, ele não vai querer que você se alicerce na palavra. Quando você for ler a Bíblia, vai te dar sono. Quando você for orar, você vai pensar a sua atenção vai ser desviada, você vai pensar em outras coisas. Quando você for fazer algo do Senhor, o inimigo vai lançar um impedimento para te atrapalhar. Mas você tem que vencer. Vencer tudo aquilo que te impede de estar próximo ao Senhor. Se eu estou orando 5 minutos, se eu não estou conseguindo orar nem 1 minuto, eu vou ficar lá de joelho até eu conseguir orar. Eu lembro quando eu comecei a orar, eu também não conseguia, não sabia o que fazer. Eu ficava ali, minha atenção se desviava. Eu falei, mas não interessa, eu vou ficar aqui até eu orar, até sair uma oração, até tudo aquilo que está me impedindo de me aproximar a Deus sair. Então, a gente tem que ser persistente, a gente tem que insistir. Quando eu começo a ler, eu não sei ler, eu não consigo, não. Eu vou ficar lendo, mesmo que eu demore 2 anos para ler um capítulo. Mas eu vou ler até eu aprender a ler, até eu conseguir a ler. Porque quem coloca essas coisas na nossa mente não é Deus. Quem coloca esses pensamentos ao contrário na nossa mente não é o Senhor. O Senhor, Ele tem prazer em nos ajudar, Ele quer estar perto de nós, mas Ele quer que a gente o busque. A nossa busca precisa ser constantes atrás do Senhor. Então, a gente não pode deixar nada nos bloquear. A gente não pode deixar que nada faça com que a gente não se aproxime do Senhor. Porque a gente sempre tem a nossa parcela de culpa quando a gente dá uma desculpa. Quando eu olho para o dia chuvoso que teve hoje e falo assim, eu não vou para o culto porque está chovendo. Quando eu olho para um dia frio, eu falo, não, hoje está muito frio, eu não preciso chegar lá, não. Eu vou cultuar em casa. Irmãos, isso é mentira do diabo, porque ele que coloca essas coisas na mente da gente. Não preciso ir para a igreja, eu vou cultuar em casa. Não, o culto é no templo, a gente vem aqui para adorar o Senhor em união. A gente cultua a Deus, como o Mateus sempre diz aqui, a gente cultua a Deus todo instante. Porque eu não posso cultuar a Deus só quando eu estiver na igreja, eu preciso cultuar a Deus todo o meu respirar. Enquanto eu estiver respirando, eu estou cultuando a Deus. Porque se o Senhor mora em mim, eu não tenho como me afastar do Senhor. Então, se o Senhor mora em nós, nós nunca vamos nos afastar dele, enquanto ele estiver morando dentro dos nossos corações. Então, a gente não pode arrumar desculpa para não chegar, arrumar desculpa para não fazer a nossa parte perante a Deus. Quando é lançado um desafio para a gente, é muito fácil eu falar, eu não sei fazer, sendo que eu nem tentei fazer. Então, é que a gente precisa parar de dar essa desculpa. Senhor, eu não sei fazer, mas eis-me aqui, estou disponível, Senhor, para aprender. A gente precisa ser mais um eis-me aqui, que a gente não é, que a gente não faz. Porque quando a gente se dispõe para o Senhor, a gente está se firmando na rocha que é Jesus. A gente deixa de ser insensato quando a gente constrói a nossa casa na palavra, na obediência. Então, a gente deixa de ser tolo, a gente deixa de ser insensato. E quando a gente começa a fazer para Deus. E o Senhor fala, caiu. Aí aqui a palavra diz que foi grande a sua queda, né? Na vida desse homem que construiu a casa sobre areia. Então, quando a gente não faz a vontade do Senhor, quando a gente se desvia da palavra do Senhor, a gente cai. E, às vezes, quando a gente cai, a gente já não consegue mais levantar. Se não for pela misericórdia do Senhor, a gente não volta.
Então, às vezes, quando a gente não está afirmado na palavra do Senhor, se vem um problema, eu quero me desviar da igreja. Se vem um problema, se Deus não fez algo que eu pedi, eu falo, eu já não vou mais, porque Deus não fez. Se vem qualquer coisa que não seja de acordo com aquilo, com a minha vontade, da minha carne, eu falo, já não. Se o irmão olha torto para mim, já essa igreja aí para mim já não serve mais, eu vou para outra. E assim vai, quando a gente não está alicerçado na palavra do Senhor, qualquer coisa nos afasta da presença do Senhor. E aí, quanto mais eu me afasto, mais eu me afundo. Quanto mais eu me afasto, mais eu estou construindo a minha casa na areia. E aí vai vir a tempestade, vai vir o vento forte, vai derrubar a minha casa, vai derrubar a minha vida, vai matar a minha alma. E aí, quando a gente morre espiritualmente, difícil, só pela graça e misericórdia de Deus para a gente voltar para a casa do Pai, para os braços do Pai. Então, por isso que a palavra vem nos ensinar, né? Por isso que, através desse sermão, Deus ele vem nos ensinar para a gente fazer mesmo, andar em obediência às Escrituras, andar em obediência à revelação do Senhor, andar em obediência ao que o Senhor nos manda fazer. Porque quando a gente obedece, a gente cumpre os mandamentos do Senhor. E a nossa casa, ela não afunda. A nossa vida, a nossa alma, ela não morre quando a gente está firmado no Senhor. Aleluia, Senhor. E aqui na Bíblia, queria trazer para os irmãos que no versículo ali, lá em Deuteronômios, há uma promessa do Senhor que diz assim, que Deus, é Deuteronômio 31:8, que Deus nunca nos deixará nem nos abandonará. Então, Deus, ele não nos deixa. Eu não vou ler o que está escrito, mas depois os irmãos olham lá. Então, Deus, ele não nos deixa. Deus, ele não nos abandona. Mas Deus quer que a gente construa as nossas vidas alicerçados na palavra dele. Deus deixou a palavra para que a gente venha cumprir realmente. Então, a Bíblia não é só um livro. A Bíblia é a revelação do Senhor para as nossas vidas, é a forma da gente conhecer Ele, é a forma da gente praticar os mandamentos dEle. É uma revelação que o Senhor deixou para nós, é uma carta de amor para o pai a um filho, de um pai a um filho, para que a gente saiba por onde a gente tem que ir, porque se a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender todos os caminhos que a gente tem que prosseguir, porque está tudo revelado aqui. O Senhor se revelou em parte para nós através da palavra. Então, é isso que o Senhor quer que a gente faça. Que a gente continue mesmo alicerçado cada vez mais, seguindo os seus mandamentos, as suas instruções, as suas escrituras. É isso que o Senhor quer para nós, é isso que Ele deixou para nós. A Bíblia não foi só para mim deixar aberta lá, no Salmo de 91. A Bíblia não foi só para mim ler de vez em quando, não. A Bíblia é para mim conhecer o meu Criador, o meu Pai e o meu Senhor. Porque como eu posso dizer para Deus que eu sou sua filha se eu nem o conheço? Como eu posso ser chamada de filha se eu não conhecer meu Pai? De que outra forma que eu posso conhecer a Deus se não for lendo as Escrituras? Se não for orando? Se não for buscando? Se não for jejuando? Não existe outra forma. Não tem como. E a melhor forma da gente conhecer a Deus está aqui mesmo. Não tem. Está aqui. É a melhor forma. Não tem outra forma de eu conhecer o Senhor. Melhor não. A gente vive experiências com Deus porque a gente o busca. Quando a gente não busca, a gente fica como um Jó.
que diz lá, né? Antes eu conhecia só de falar, mas hoje eu conheço de ter experiência contigo. Então, que a gente possa ser essa nação que vai se levantar e vai dizer, Senhor, hoje eu conheço porque eu tenho experiência contigo. Então, busca experiência com Deus, busca experiência com o Consolador, busca experiência com o Espírito Santo. Vai buscando esse tipo de experiência para que a gente não venha a ser. Já pensou se eu não tiver nenhum testemunho para dar? Se eu sempre que eu vier aqui testemunhar, eu vou testemunhar do meu irmão, porque eu não tenho experiência com Deus, porque eu não tenho intimidade com Deus? Então, a gente precisa ser essa nação que busca, que transbordem, para que outras pessoas vejam Jesus em nós. Eu tenho que ser reluzente e transbordante. Eu preciso testemunhar, meu testemunho de vida precisa impactar pessoas. O teu testemunho de vida precisa impactar pessoas, para que pessoas olhem para você. Eu quero servir esse Deus aí, que ela serve. É esse Deus que eu quero servir. Então, a luz do Senhor precisa brilhar sobre nós, como falamos aqui no segundo dia do Sermão na Montanha, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, que se a gente venha ser mesmo essa luz e venha reluzir sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Quem tiver ao meu teu redor vai falar assim, nesse aí tem alguma coisa diferente. Nessa aí tem alguma coisa diferente. Eu não sei o que é, mas ela é diferente. Porque a gente precisa ser essa diferença no mundo. A gente precisa ser essa diferença onde a gente anda. E de qual outra forma eu vou ser diferente se eu não me parecer com Jesus? Como eu me pareço com Jesus se eu não ler as Escrituras, se eu ouvir e só ser ouvinte, não praticante das Escrituras? Porque eu chegar aqui e ouvir o que está sendo pregado é fácil. Mas eu quero ver eu sair ali da porta para fora e começar a aplicar aquilo que eu ouvi sobre a minha vida. Quando a Amanda pregou aqui, amar sobre os inimigos, eu levanto a mão e falo, glória a Deus. Mas aí amanhã eu vou bater de cara com o meu inimigo, eu vou amar ele? Será que eu vou ser ouvinte daquilo, da palavra, ou vou ser praticante? Então, é isso que o Senhor quer da gente, como foi pregado aqui em cada sermão, que a gente venha ser sal da terra, luz do mundo, que a gente venha amar os nossos inimigos, que a gente venha praticar a bondade, a justiça, que a gente venha ajudar o nosso próximo, que a gente não venha deixar perecer aquele que precisa de nós. Porque é assim que eu aplico a palavra na minha vida, é assim que eu pratico aquilo que eu estou ouvindo. Hoje eu aprendi que eu vou ter que doar, e amanhã eu fui lá e doei para os necessitados. Hoje eu aprendi que eu preciso praticar a justiça e a bondade. Será que depois eu fui lá e pratiquei a justiça e a bondade? Então, tudo que a gente ouviu aqui desde o primeiro sermão foi para que a gente acordasse, irmãos. Para que a gente começasse realmente a aplicar sobre as nossas vidas o que Jesus falou lá atrás e o que Jesus está falando hoje. Então, o que a gente vem aprender é para a gente praticar. A palavra diz o tempo inteiro, o prudente, o insensato. O prudente é aquele que ouve a minha palavra e a pratica. O insensato é aquele que não ouve e não as pratica. Escolha quem você vai ser hoje. Escolha hoje quem você quer ser. Você vai ser o imprudente ou você vai ser o insensato? Você vai ser o tolo ou você vai ser o prudente? Então, Jesus, ele estava falando para quem conhecia a palavra. Então, a palavra é para nós que estamos aqui presentes hoje. Para mim e para cada irmão que está aqui. A palavra é para nós. Que conhecemos o nosso Senhor. E, como foi falado aqui, né, que a gente venha mesmo. Foi falado sobre a porta estreita, foi falado sobre a porta larga. Então, que com a ajuda de Deus, a gente venha não se desviar dessa porta estreita, não ir para a porta larga,
Porque a porta larga vai levar à perdição da nossa alma, mas a estreita vai nos trazer a salvação e a vida eterna. Então, que com a ajuda de Deus a gente venha, mesmo com a ajuda de Deus e a misericórdia dEle, que a gente venha se alicerçar cada vez mais nessa palavra, se alicerçar cada vez mais na rocha que é Jesus. Que a gente venha ser como esse homem prudente e ficarmos firmados na palavra, firmados na rocha que é Jesus Cristo. Então, que a gente venha contar com a ajuda, com a graça, com a misericórdia dEle, porque Ele tem tudo isso para mim e para você. A graça do Senhor nos alcançou e nos salvou, mas é aquele que nele crê, aquele que a Ele aceita. Então, a gente já pode contar com a graça, mas que essa graça ela está sobre as nossas vidas. Mas para a gente não fugir dessa porta estreita, a gente precisa continuar aí firmados na palavra do Senhor, continuar seguindo os caminhos do Senhor, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, se Jesus está nos alertando hoje, é que a gente precisa começar a praticar, porque se vir o dia mal, a gente não resiste. Se nós não formos praticantes da palavra, vai vir o dia mal e a gente não vai resistir esse dia. Então, que sejamos hoje, que a gente venha tomar essa decisão e é hoje, não é amanhã, é hoje. A partir de hoje, eu e você vamos sair daqui e ser praticantes dessa palavra. Se a gente falhou em algum mandamento, se a gente falhou em alguma parte desse sermão que a gente ouviu aqui, a partir de hoje a gente não vai falhar mais. A partir de hoje a gente vai mudar a nossa vida. Então, que essa mudança de vida venha acontecer sobre nós, porque quem nos ajuda a mudar é Deus. E se a gente quiser... Obrigada, meu amor. E se a gente quiser, Ele faz. Quando a gente aceita a mudança, Ele faz. Se eu simplesmente falo assim para Jesus, olha, Jesus, eu quero mudar até aqui, eu quero ir até aqui, essa parte eu faço, essa aqui eu já não vou fazer mais. Ah, para mim só isso aqui tá bom, eu obedeço só aqui. Ah, esse aqui, isso aqui, eu já não quero te obedecer não, porque eu já vou fazer a minha vontade. Estou sendo insensata, estou sendo tolo e não praticante da palavra, apenas ouvinte. Mas quando eu digo para Jesus, Jesus, olha, eu te aceitei ali, lá atrás, como o meu único e suficiente Salvador. Eu estou aprendendo da tua palavra e eu vou aplicar ela na minha vida. Que o Senhor venha me ajudar, porque meu coração está aberto e disposto a obedecer. Que a gente venha, como foi cantado, falar verdadeiramente para o Senhor, renova-me. Porque eu quero ser mudado, Ele muda. Quando a gente fala de verdade, de todo o coração, eu não quero ser mais assim, a gente não é. Quando a gente fala, a gente não é, e não por mérito nosso, mas porque a graça do Senhor nos alcança e porque Ele nos ajuda a mudar. Mas essa mudança só acontece quando vem do meu e do teu coração. Quando a gente deseja de coração ser mudado, o Senhor nos muda. E a gente começa a aplicar a palavra revelada nas nossas vidas. A gente começa a aplicar as Escrituras nas nossas vidas. Lá no Salmo 119, eu tenho uma história especial com esse salmo, que foi o começo da minha conversão, no qual até alguns irmãos já sabem, porque eu falei sobre esse testemunho lá no meu lar, no culto no lar. Quando eu comecei a seguir a Cristo, teve um dia que eu já não aguentava mais tanto sofrimento na minha vida, e eu fui lá no meu quarto, cheguei no meu quarto chorando de um problema que tinha acontecido, dobrei os meus joelhos no chão e comecei a orar, e eu disse, Senhor, ensina-me a conhecer as tuas Escrituras, ensina-me a conhecer a tua palavra revelada e aplicar sobre a minha vida. E aí eu comecei a orar o Salmo 119, mas eu não conhecia o Salmo 119, eu não conhecia essa palavra. E aí, quando eu me levantei,
eu abri a Bíblia que tinha lá em casa, que estava lá só de enfeite. Muitas vezes a gente usa a Bíblia só de enfeite, né? Como eu não conhecia, não servia a Cristo, aquela Bíblia era só enfeite. Porque crer em Deus, todo mundo crê. Agora, servir a Deus é diferente. E aí abri o Salmo 119, e eu comecei a ler tudo aquilo. E eu comecei a cair em prantos de choro, porque ali eu entendi que foi a minha primeira experiência com Deus. Eu entendi que Deus estava ali, e naquele momento eu aceitei Jesus na minha vida. Eu não precisei ir para a igreja levantar as mãos e dizer, Senhor, eu te aceito. Não, no meu quarto, ali, naquele momento eu disse, Senhor, eis-me aqui, seja o Senhor na minha vida. Eu te aceito, eu quero servir esse Deus. Eu quero uma vida nova, muda-me. Me ensina a seguir as suas ordens escritas. Então, é dessa maneira. E Deus tem me ajudado e me sustentado. Fácil servir a Cristo não é. Quem falar que é fácil, parabéns. Eu não acho. Não é fácil, porque a gente muita renúncia. Servir a Cristo é renunciar a nossa carne, renunciar aos nossos desejos, renunciar à nossa vontade. Servir a Cristo é renúncia, é crucificar o nosso eu. E aí, para a gente servir, só com a ajuda dele. Mas se a gente aceita de verdade, ele ajuda e a gente vai até o fim. Porque, como eu disse aqui, ele não nos abandona. Não importa o problema que a gente vive, não importa a tempestade, o seu barco não naufraga. Com Jesus no barco, ainda que ele esteja dormindo, o barco não afunda. Nosso barco não naufraga. E eu quero finalizar deixando uma palavra que está em Provérbios 3, que tem aqui como título, Conselhos de Sabedoria. Depois, se os irmãos quiserem ler todo esse provérbio em casa, leia o 3, que vai edificar muito a vida dos irmãos. E diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, não seja sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Amém? Porque lá em Eclesiastes diz, né, que a gente precisa temer a Deus. Provérbios aqui vem falar sobre essa palavra. Tema o Senhor e evite o mal. Então, eu queria deixar essa palavra. Confie no Senhor de todo o seu coração, porque o Senhor está contigo. Confia no Senhor sobre qualquer tempestade, porque o Senhor está contigo. Seja sábio, não confie no seu próprio entendimento, porque quando a gente confia naquilo que a gente pensa, quando a gente confia na nossa capacidade, a gente está sendo tolo, a gente está construindo a nossa casa na areia. Mas quando a gente confia no Senhor, quando a gente escuta o que Ele fala, quando a gente ouve e aplica sobre as nossas vidas a vontade de Deus, nós estamos sendo prudentes e edificando nossa casa na rocha que é Jesus. Amém? Eu vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. Quero finalizar com uma última oração antes de passar para a Érica de novo. Vamos orar nessa noite. Pedindo para o Senhor nos ajudar realmente a sermos prudentes, a sermos sábios, a nos alicerçarmos a palavra deles. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós ouvimos o seu sermão, Pai, ali desde o início, Senhor. Nós entendemos, ó Pai, que nós somos sal da terra, luz do mundo. Nós entendemos, Senhor, que nós estamos aqui para te servir. Ah, Pai, nós entendemos aqui que precisamos praticar a justiça, a bondade, Senhor. Nós entendemos que precisamos amar os nossos inimigos. Nós entendemos, Senhor, que precisamos ajudar o
ao próximo, Pai. Nós sabemos, ó Pai, o quanto o Senhor nos ama e somos dependentes deste amor. Nos ajude em nome de Jesus, ó Deus, a alicerçarmos nossas vidas sobre a Tua Palavra, a construir nossas vidas, Pai, sobre a Tua Palavra revelada, ó Deus. Em nome de Jesus, nos dê essa sabedoria, Senhor, para que sejamos como este sábio construtor que edificou a Tua Palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor, a te amar em espírito e em verdade. Nos ensina, Senhor, a te obedecer, Pai, verdadeiramente. Nos transforma e nos renova, Senhor, essa noite, para que a gente venha sair daqui mudados, transformados, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a edificar as nossas vidas, ó Deus. Ah, Pai, queremos aprender mais de Ti, não queremos ser ouvintes das Suas palavras, mas praticantes, Pai. Não queremos ser insensatos nem tolos, mas queremos estar como aquelas virgens prudentes, ó Pai, com as nossas lamparinas acesas, ó Deus. Ah, Pai, nos ensina, Senhor, a fazer tudo novo e diferente. Renova-nos, Senhor, nos transforma, Pai, para que a partir de hoje, Senhor, se a gente não mudou em alguma coisa, a gente mude. Se a gente não renunciou a alguma coisa ainda, a gente renuncie, ó Deus. Que a gente venha renunciar, Pai, cada dia mais, Senhor, para que possamos estarmos alicerçados em Ti, que é a nossa rocha, a nossa fortaleza e nosso socorro presente. Amém?